Seja bem-vindo à coluna Falando de Espiritualidade com Wagner Borges. O tema de hoje é Ramatiz. O Ramatiz é um mentor espiritual que ficou muito conhecido aqui no Brasil a partir das obras do médium Hercílio Mais, publicadas desde a década de 1950 do século XX pela antiga editora Freitas Bastos e que atualmente são publicadas pela Editora do Conhecimento. Os livros do Ramatiz estão todos praticamente reeditados, podem ser encontrados facilmente em boas livrarias ou pelo site da própria Editora do Conhecimento. Pois bem, eu comecei a ver o Ramatiz no início da década de 80, porque eu frequentava a Fraternidade André Luiz, no Rio de Janeiro, um centro espírita bem eclético, universalista, no bairro da Penha. E ali, durante muitos anos, com vários amigos que eu fiz lá, o Joel, o Fonseca, a Dona Enedina, que era a organizadora dos trabalhos e que hoje mora do lado de lá, ali eu aprendi muitas coisas, desenvolvi a mediunidade, só que eu já tinha as saídas do corpo desde os 15 anos. Então, quando eu entrei para as sessões de desobsessão, eu tinha 19 para 20 anos. Eu já tinha toda uma bagagem oriunda da teosofia, do ocultismo, que eu estudava bastante, e as saídas do corpo. Então, ao desenvolver a mediunidade, aquilo somou bastante com as vivências extrafísicas que eu já tinha. Então eu sempre conectava e juntava tudo. E ali na Fraternidade André Luiz era legal, porque eles também juntavam tudo. E o Valdo Vieira fazia as palestras lá quinzenalmente aos sábados, né? Nós levamos o Valdo para lá para fazer as palestras sob projeção astral, naquela época, antes de institutos esse ou aquele. Simplesmente o trabalho livre de projeção da consciência feito num centro espírita, mas não de forma espírita, de forma universalista. Mas o centro espírita era muito eclético. Ali permitia, inclusive, mensagem de preto velho. Eu gostava muito pelo universalismo da casa. Havia uma câmara de passes, né, isolada do salão principal, tinha uma maca e tinha um quadro do Ramatiz, tirado do livro Elucidações do Além, o desenho feito por uma médium, o rosto do Ramatiz. Primeira vez que eu vi aquele rosto, me deu um tremor, falei, caramba, como se eu reconhecesse algo. Um tempo depois, por volta de 1981, 82, estávamos numa sessão de desobsessão, e aí por 2 vezes eu vi o rosto do Ramatiz aparecer na minha tela mental. Ao final da sessão, sem que eu tivesse falado nada, um dos médiuns muito bons de psicofonia acoplou um dos mentores espirituais e falou assim: gostaríamos de agradecer a presença do mestre Ramatiz na sessão de hoje. Eu não tinha falado nada, então aquilo chancelou para mim. Posteriormente, eu comecei a ver esse espírito fora do corpo, né? E aí comecei a ler toda a literatura que havia psicografada dele através do médium Hercílio Mais. O livro que eu gostava mais, e até hoje gosto, é o Elucidações do Além, que é o que eu aconselho vocês a aprofundar bastante. O livro Magia de Redenção também é um arraso, um livraço. E aí, com o passar do tempo, nas saídas do corpo, não na mediunidade, tá? Eu comecei a captar a mensagem do Ramatiz e comecei a escrever cá embaixo. É claro, isso da década de 80 para frente, sendo que as mensagens do Hercílio Mais vinham desde a década de 50, o contexto era outro. E a minha área era a área das saídas do corpo, uma coisa que eu podia expandir muito mais do que o Hercílio Mais tinha feito na época dele, brilhantemente na época dele. Mas os temas aqui já eram uma outra década, né? E outras pessoas que começaram a ver o Ramatiz começaram também a receber. Com o passar do tempo, o Ramatiz é um cara muito ocupado. Então ele tem um grupo de espíritos que trabalham com ele, todos hindus. Então ele destacou um dos caras, que é o Espírito Rama, que durante anos me auxiliou. E aí me contou várias coisas da fraternidade da cruz e do triângulo, né? Várias coisas de harmonia das ideias do Oriente Antigo com o moderno Ocidente. Ele tem um grande grupo extrafísico, a fraternidade que opera sobre o astral do Brasil. Muitos dos discípulos dele estão reencarnados aqui na Terra e o pendor é o universalismo. E outra coisa, eu vi gente das diversas casas Ramatiz espalhadas pelo país falando assim: eu sou ramatiziano. Gente, alguém que segue o trabalho do Ramatiz é universalista, não pode dizer sequer que é ramatiziano, que aí já não tem universalidade. Então, a característica é universalismo. E eu vi muita gente dentro dos grupos Ramatiz preso ao evangelho cristão, o que não bate com o que o Ramatiz colocava, porque ele falava de coisas orientais também. Eu vi muita gente presa a vários parâmetros sem avançar. E acredito que o Ramatiz sempre procurou priorizar a ideia do universalismo, o somatório das antigas ideias do Oriente com as do moderno Ocidente,
equilibrando tudinho. E muita gente que gosta do Ramatiz não segue esses padrões, ficaram radicais demais no trabalho do próprio Ramatiz, o que já descaracteriza o ensinamento do Ramatiz. É claro que ao falar isso, tem gente desses grupos que não vai gostar, mas isso é claro, quer tirar dúvida, sai do corpo e vai conversar cara a cara com o Ramatiz, em vez de ficar preso só em psicografia de livro. Vocês verão uma outra coisa. E o Ramatiz, ele não é oriundo da antiga Indochina, como falaram. A antiga Indochina é o moderno Vietnã, que sempre teve tradição budista. Ramatiz, inclusive o nome vem da cultura hindu, do Ramayana, o príncipe Rama e a princesa Sita. Se você inverter o nome de Sita com Rama, vai dar Ramatiz, tá? Que é a junção, mostrando assim, de forma clara, que a tradição oriunda clássica do Ramatiz era a Índia, não era Indochina, que é o Vietnã, que tem tradição budista. Não, a tradição dele é hinduísta, mas mesclada com vários temas orientais, inclusive do Antigo Egito, num trabalho universalista e que hoje contempla muita gente com as saídas do corpo e surgiram vários outros médiuns recebendo material do Ramatiz. O que eu aconselho para todo mundo, filtra tudo, desde o material original até os novos, e usando o crivo da razão e do bom senso, nessa filtragem pega o que lhe parece bom e amplia, porque o trabalho do Ramatiz sempre priorizará universalismo e não radicalismo para cá ou para lá. E aí isso tem que ser clareado. Tá bom, pessoal? Até o próximo programa.